Salva de palmas. E Leonardo Domingues, coordenador comercial da Midea Carrier. Uma salva de palmas aí pro nosso Ruivinho. Boa. Com vocês agora, ó. Tá aqui, Léo. Passador depois. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Casa cheia. E casa cheia pra gente, que a gente brinca com o pessoal da revista, é uma uva, né? Todo mundo querendo aqui adquirir conhecimento. Uma coisa bacana que aconteceu, algumas carinhas, alguns rostos eu já vi aqui esse ano, porque em agosto a gente já passou por um treinamento aqui. E por que eu quero comentar? Porque a mudança tecnológica está acontecendo. Em agosto eu estava com um modelo, atendendo o mercado com um tipo de gás, e agora, quase 2, 3 meses depois, a gente já mudou toda a linha. Isso mostra o avanço da tecnologia. Não vou me estender falando, porque eu acho que vocês estão aqui querendo muito adquirir conhecimento, e gostei muito do que o Job falou. A gente está fazendo uma mudança de linha para R32, para gás R32, e mais do que mudar a linha para gás R32, é falar o que é o R32 realmente para vocês e as particularidades dele, tá? A Ju pediu para mim 30 segundos, no nosso empoderamento feminino aqui. Ela quer passar um recado para vocês também. E para 2024. 2024, o que a gente espera também? Esse ano a gente teve uma grata contratação do Anderson. A gente já vinha analisando ele no mercado. E por que também? Porque o ano que vem a gente tem uma estratégia de estar bem mais próximo com vocês da região Nordeste e Norte, tá? Porque tudo também que a gente fala de crescimento de máquina, crescimento de tecnologia, muita gente acontece com a interação com vocês, com a conversa com vocês, porque o feedback que vem de campo de vocês, tenha certeza que ele vai dentro da fábrica e a parte de engenharia vai trabalhando para sempre estar melhorando tecnologicamente. A Ju vai falar 30 segundinhos, vai bater um papo com vocês. Ela é embaixadora do circuito, ela é uma embaixadora do empoderamento feminino também na categoria de ar-condicionado, da climatização, poder das mulheres cada vez mais presente com a parte da climatização. E na sequência o Anderson começa a desenvolver o treinamento aí com vocês, tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Boa noite. Olha, hoje foi forte, hein? Estão não alimentados. Mas, por favor, boa noite mais forte ainda. Por favor. Aê! Isso aqui é Recife, é Nordeste. Quero agradecer pela palavra. Nós, Jardim Clima, além como autorizada, como logística reversa, ganhamos um prêmio de sustentabilidade em ODS 5, Empoderamento Feminino, que, inclusive, teve um treinamento para mulheres de refrigeração aqui, que a Midea foi um apoiador aqui no Senai, com o professor Rogério Ali. Excelente, tá, pessoal? E também... Oi? Pronto. E também logística reversa no remanufaturamento. E a Midea é bastante atuante, gente. E se não fosse, a gente não estaria recebendo esse prêmio. E vocês também, sabe como? Todo o material de vocês, a gente faz a remanufatura. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, equipe Midea. Opa! Oi, som. Oi. Muito boa noite. É uma enorme satisfação estar com todos vocês aqui. É a minha 8ª vez na cidade de Recife para lecionar um treinamento esse ano, né? E acredito que eu vou voltar aqui no dia 2 de dezembro para um outro treinamento. Tá? É uma enorme satisfação estar com todos. É uma enorme satisfação estar fazendo parte do grupo Midea Carrier. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Aguiar. Sou novo instrutor do grupo Midea Carrier. Sou formado como técnico em refrigeração e climatização pela instituição Senai Cimatec de Salvador. O Senai, eu costumo dizer que é a minha segunda casa, onde eu fui professor por quase 10 anos do Senai.
Tá? Eu sou professor de todas as disciplinas do curso técnico de refrigeração e climatização, refrigeração residencial, comercial, climatização residencial e comercial e mais termodinâmica. Também sou professor na parte de termodinâmica. Tá? Iniciei o meu trabalho muito cedo, trabalhei no campo, fui estagiário técnico de uma empresa de Salvador chamada Mac Engenharia. Depois eu trabalhei durante quase 4 anos na Continental Pneus como mecânico de refrigeração. Depois surgiu uma oportunidade de eu ser professor a nível CLT do Senai. Eu saí da Continental, assumi uma vaga do um dos meus mestres, que é o professor Gideon Oficina. Ele foi para um outro fabricante, eu assumi a vaga e desenvolvi um trabalho durante 4 anos. Em Salvador eu tenho uma escola de cursos profissionalizantes, que é a Tecnoa Cursos, beleza? Onde a gente trouxe para o estado da Bahia o primeiro curso focado na tecnologia inverter, né? E a gente desenvolve um trabalho educacional muito grande. Eu costumo dizer que eu carrego comigo, óbvio, eu defendo a bandeira da Midea Carrier, mas as 2 bandeiras que eu sempre vou defender é a bandeira da educação e a bandeira do Nordeste, beleza? Então, é uma enorme satisfação aqui para estar no Circuito dos Instaladores, um evento que eu tanto amo, um evento dessa magnitude dentro da nossa região e que está sendo valorizado por todos vocês, beleza? Sem mais delongas, eu quero fazer uma menção aqui, porque é uma grande responsabilidade assumir uma palestra depois do Mestre Job, né? É uma grande responsabilidade. Fazer uma menção ao Mestre Job, é uma pessoa que eu tenho como amigo pessoal. Tá? Logo no início, que eu montei a Tecnoa Cursos profissionalizantes, eu não tinha muito traquejo com redes sociais, eu nunca fui de rede social. Né? E aí, um amigo em comum, que é o professor Leandro Salles, da Itachi, fez essa apresentação, e eu passei 40 a 50 minutos com o Job por telefone, e um cara que eu não conhecia, nem ele me conhecia, e ele foi humildemente me atendeu, conversou comigo e me instruiu a eu fazer um trabalho, a desenvolver um trabalho em rede social. Tá? Então, esse ser humano que vocês estão vendo, que é um exímio profissional, ele também é uma exímia pessoa. E eu costumo dizer nos meus treinamentos que não adianta você ser bom tecnicamente, você tem que ser caráter. E caráter é algo que você não aprende, vem de berço. Então, quando você trata o seu cliente com honestidade, com hombridade, você consegue alcançar voos inimagináveis. Então é isso que eu quero passar para vocês, é isso que a Midea Carrier quer passar para vocês. Obviamente, de muito conteúdo técnico, eu espero que vocês desfrutem desse treinamento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para retirar. Beleza? Vamos dar início ao treinamento da Midea Carrier aqui no Circuito dos Instaladores. Vamos lá. Todo mundo fala nos treinamentos sobre IDRS, né? É a nova metodologia, de acordo com a portaria 234 do Inmetro, é uma nova regra de classificação dos seus equipamentos. Antigamente, os equipamentos, na verdade, a eficiência dos seus equipamentos, analisado pelo diagrama de pH, que é o diagrama de pressão e entalpia, os mestres aqui, professores do Senai, sentam todos abraçados, né? Era dada pelo COP. O que é o COP? Coeficiente de performance. É onde você tem uma capacidade útil do equipamento sobre uma potência teórica do compressor. Resumo, eu tenho uma máquina de 12.000 BTUs. Quanto é que eu vou gastar de energia para essa máquina atingir uma energia útil de 12.000 BTUs? Pronto. Antigamente, todo mundo sabe que os equipamentos inverter, eles são equipamentos mais eficientes do que o equipamento on-off. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque os equipamentos on-off é aqueles equipamentos que você liga e desliga por temperatura, né? Ele vai ligar e vai desligar por temperatura. O usuário vai programar uma temperatura de 24 graus. Quando chegar em 24 graus, o sensor de temperatura percebe e desliga o equipamento. Por isso que o nome da tecnologia é on-off. Liga e desliga. Show. Só que no desacionamento do compressor, para todo motor ele romper a inércia, ele tem que ter, existe uma coisa chamada corrente de pico, né? No caso dos equipamentos monofásicos, você tem o auxílio do capacitor. Ele promove a partida e corrige o fator de potência. Então, na hora da partida, a corrente ela pode aumentar em torno de 100% a 150% da corrente nominal. Então, o problema não está o tempo de funcionamento do equipamento, e sim no seu desacionamento e no seu acionamento. É isso que eleva o consumo energético. Em equipamentos inverter é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque quando você programa a temperatura em 24 graus e chega em 24 graus, o equipamento ele não vai desligar. Ele vai reduzir a sua frequência. Então, ele vai modular de acordo com a carga térmica do ambiente.
Só que quando você explicava isso para o seu cliente, e que o cliente ia para Leveros, ia para Clima Rio, que são as patrocinadoras, as distribuidoras aqui, patrocinadoras do evento, chegava lá, os equipamentos estavam etiquetados da mesma forma. Todo mundo, tanto inverter como on-off, estavam sendo classificados como A. E aí o que acontece? Como os equipamentos inverter eram um pouco mais caros do que os equipamentos on-off, o consumidor final, visando o preço, né, optava pela compra do equipamento on-off. Veio a portaria. Aí a portaria lança uma nova regra. Não, é o IDRS. O IDRS nada mais, nada é do que você pega uma média de consumo do seu funcionamento. Então eu estabeleço uma temperatura de bulbo seco e bulbo úmido com ele funcionando a 100% da capacidade e eu ofereço agora uma temperatura de bulbo seco e bulbo úmido que é a mesma do ponto anterior, só que agora o equipamento funcionando a 50% da capacidade. Só que os equipamentos on-off, ele não vai funcionar a 50% da capacidade. Então, naturalmente, os equipamentos com tecnologia inverter, ele tem um IDRS maior do que os equipamentos on-off. Então, eu consegui diferenciar. Isso aí é o IDRS. Só que quando eu falo de eficiência energética, eu falo de vários pontos. Para um equipamento ele ser 100% inverter, ele precisa ter um compressor inverter, o motor do evaporador tem que ser BLDC, o motor do condensador tem que ser BLDC e a válvula de expansão tem que ser uma válvula de expansão eletrônica. Mas, professor, o que é um motor BLDC? Está aí a dúvida, né? O motor BLDC é um motor de tensão contínua que funciona através de 2 ímãs permanentes que, quando energizado, cria um campo magnético e, devido à criação desse campo magnético, ocorre a movimentação do eixo. Isso é um motor BLDC. Então, você consegue ter um controle de velocidade maior, um controle de potência do seu equipamento muito maior do que os equipamentos on-off. E aí eu desenhei um ciclo básico de refrigeração para vocês entenderem. Não tive tanto tempo ali, mas e eu não vou parar a palestra para desenhar ele certinho para a gente conseguir ganhar tempo de informação. Quando você tem um equipamento inverter, que ele tem um compressor inverter, que ele tem um condensador aqui, que trabalha com motor BLDC, que ele tem uma válvula de expansão eletrônica, e você tem um evaporador que também trabalha com motor BLDC, ele consegue ter ponto de ajuste mais eficiente que os equipamentos on-off. Como assim, professor? Vamos lá. Vocês provavelmente já pegaram equipamentos inverter, que trabalham com motor BLDC, que o compressor está funcionando e o ventilador está com uma rotação muito baixa, muito lenta. Aí o Zé Garrafinha fala o quê? Capacitor. Porra, velho, o capacitor está com problema. Né? Só que aí não é o capacitor. Nos equipamentos inverter, a gente tem uma quantidade de sensores maior do que os equipamentos on-off. Nos equipamentos on-off, basicamente, no evaporador, nós temos 2 sensores. O sensor de temperatura e o sensor de anticongelamento. Sensor de anticongelamento. Por que sensor de anticongelamento? Só para tirar a dúvida, porque eu sei que tem várias pessoas que nunca assistiram minha palestra. Split System, no módulo ciclo frio, que é a maioria que a gente utiliza aqui no estado de Pernambuco e no Nordeste, ele não faz degelo. Por que ele não faz degelo? Porque a temperatura de evaporação do fluido é acima de 0 graus. Então, se ocorreu o congelamento do evaporador, é porque você tem uma condição anormal. Ao contrário de um refrigerador. Um refrigerador, no evaporador aqui, ó, você tem uma temperatura de evaporação de menos 18 a menos 24 graus. Então, vai ter uma hora que ele vai congelar. E aí o fabricante diz assim, ó, a cada 8 ou 12 horas, eu tenho que fazer o processo de degelo. E aí se faz o processo de degelo por resistência, não é isso? Não é isso que acontece em refrigeradores? No split, não. Se congelou, o evaporador pode ter falta de fluido refrigerante, o evaporador pode estar sujo, a tubulação da linha de líquido pode estar estrangulada, você tem alguma série de anomalias que pode estar tendo nesse sistema. Então, não é normal um evaporador de um split system apresentar um congelamento. Pronto. A gente tem 2 sensores. Quando a gente vai para a tecnologia inverter, a maioria dos equipamentos, Fujitsu, GRI, Midea, LG, enfim, você tem 5, 6, 7 sensores, vai depender. Mas por que você tem essa quantidade de sensor muito maior do que os equipamentos on-off? Para você ter o controle. Nos equipamentos 100% inverter, vocês já ouviram falar de superaquecimento e subresfriamento, né? Subresfriamento acontece no lado de alta, superaquecimento no lado de baixa. Então, você consegue modular essa situação. Como? Nos equipamentos 100% inverter, provavelmente você vai ter, com certeza, um sensor na linha de sucção. Um sensor na linha de sucção. Esse sensor da linha de sucção, ele é responsável por monitorar a temperatura de entrada do fluido refrigerante no compressor e fazer a abertura ou fechamento da válvula de expansão eletrônica.
É ele que vai fazer esse comando. Opa, a temperatura aqui está muito baixa. Se estiver muito baixa, significa que o fluido pode estar retornando no estado líquido. Porque quando ele está retornando no estado líquido, a tubulação da linha de sucção congela, não é isso? Então, opa, se ele está voltando aqui no estado líquido, é porque eu tenho um excesso de fluido refrigerante no evaporador. Ele pega esse sinal, capta, manda para a válvula de expansão eletrônica, e a válvula de expansão eletrônica ela faz o ajuste. Diminuindo a quantidade de fluido que passa para o evaporador, aumentando o meu superaquecimento. Quando eu trabalho com a temperatura externa, que o professor Job falou aqui, a carga de fluido não se faz por pressão. E é fato. A Midea Carrier reforça isso para vocês. Carga de fluido não se faz por pressão. Por quê? Porque a pressão ela vai ter oscilação de acordo com a temperatura externa. Show! Só que essa temperatura externa ela pode estar uma temperatura baixa. Eu posso estar em Garanhuns, eu tive a oportunidade de visitar Garanhuns, e lá é um pouco frio. Pelo menos no tempo que eu fui, estava fazendo um pouquinho de frio. E aí o que acontece? Se essa temperatura estiver baixa, e eu tenho um sensor aqui na minha linha de líquido que está controlando o meu subresfriamento, observe o detalhe da tecnologia. Se eu estou com um subresfriamento muito baixo, eu não preciso estar com a minha rotação do ventilador alta. Eu posso diminuir a velocidade do ventilador do condensador. Então ele vai fazendo esses ajustes. Se eu tivesse um motor de tensão alternada, a velocidade iria alterar? Não. Independente da frequência que o compressor estivesse funcionando, a velocidade seria a mesma. Então o equipamento ele é um equipamento autoajustável, equipamento com tecnologia inverter, multisplit, VRF, tem uma série de outros parâmetros que vai facilitar. Na verdade, o intuito de todos os fabricantes é fazer com que o equipamento converse contigo. Agora você também tem que buscar essa informação, colega. Não dá, né? Nada cai do céu, a não ser chuva. Então, meu irmão, é essa situação que eu quero passar para vocês. Só que quando a gente entra no detalhe de fluidos refrigerantes, o que eu vou falar aqui é essa alteração do R410 para o R32, que todos os fabricantes estão fazendo, inclusive a Midea Carrier, a gente está visando também eficiência energética. Mas o ponto principal que a gente está visando é o meio ambiente. E aí tem algumas dúvidas, e de forma muito assertiva, o professor colocou aqui na palestra anterior que vocês não devem acreditar de todas as informações, você deve duvidar. A internet é um veículo que ela dissipa a informação de uma forma muito rápida. E todo mundo, infelizmente, se sente no direito de propagar informações. E às vezes ele não tem tanto conhecimento. E às vezes a pessoa que está propagando não tem tanto conhecimento. E você tem que verificar a veracidade daquela informação. Você tem que duvidar.